Olá, eu sou Viviane Lara e você está no 2V Podcast. É um prazer ter aqui você. O tempo agregado é uma coisa mais importante, maior ativo que a gente tem. E se você está aqui porque você é especial, assim como as minhas convidadas. Mas antes delas se apresentarem, eu vou falar que quem torna isso aqui possível, quem confia no nosso projeto. O primeiro deles é o Grupo Etria. O Grupo Etria ele faz uma conexão entre os profissionais, em especial da saúde, junto com seus alunos e pacientes. Eles fazem toda uma curadoria, desde o seu projeto digital e onde você vai estar posicionado nas redes sociais. O Grupo Etria ele tem um compromisso principal exatamente de trazer a qualidade profissional que ele está atendendo os pacientes e lidando com a saúde, para que eles sejam apresentados para um grande público. Eles têm um fit muito legal com o 2V Podcast, porque eles fazem essa curadoria de uma maneira muito especial, onde o expert ele é tratado exatamente como merecido, que é fazendo o que ele sabe melhor e tendo uma linguagem onde ele possa trazer para o grande público a melhor maneira dele expressar tudo isso. Ele faz todo o cuidado desse produto digital dentro da sua empresa para que você consiga fazer o que você mais gosta, que é cuidar das pessoas. O Grupo Etria, ele traz essa expertise de uma gama de profissionais, é um grupo muito grande, que trabalha de uma maneira muito séria, e a gente tem muita gente no mercado trabalhando esse tipo de produto digital, mas eles não são mais um, eles são únicos. Grupo Etria, muito obrigada por acreditar na gente, a gente gosta muito do produto de vocês, e eu quero que vocês sigam eles nas redes sociais como @Grupo Etria. Muito obrigada. E o segundo deles, meninas, a gente faz um brinde para agradecer a personificação e a personalização dessa caneca. Muito legal. Linda. Ela tem o nome de vocês. E o Almari, ela gosta de conectar pessoas a experiências. Ela traz uma série de produtos personalizados. A Gabi falou que gosta bastante. Eu amei. Tem o nominho das pessoas. Então tem xícaras, canecas, garrafas. E você consegue acompanhar também a Almari, @Almari Personalizados na internet, onde você vai ver todos os produtos deles. O que a gente mais gosta aqui no 2V Podcast é que essa experiência seja tão legal que vocês consigam levar para casa. Então é uma maneira de vocês levarem o 2V para casa de uma maneira toda delicada. E assim, toda essa confecção que foi de acordo com as nossas cores, a nossa maneira de ser, de trazer vocês para dentro da xícara e para vocês tomarem um cafezinho, um chá gostoso. Muito obrigada ao Mari também por acreditar na gente. Amei também. Incentivar a hidratação, né? Exato! Gente, é a primeira vez que a gente tem mulheres de grande gabarito aqui com a gente. Elas fazem parte de um projeto do qual é inovador, e eu acredito bastante, e eu gostaria muito que elas se apresentassem. Então, a gente tem a doutora Daniela, a doutora Gabriela, a doutora Paula, elas vão se apresentar e vão apresentar também depois, no decorrer desse podcast, que vai ser maravilhoso, que promete. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, eu sei da agenda de vocês, foi uma agenda de mais de 3 meses, se a gente conseguir alcançar todas as agendas, fazer essa conexão, ainda mais em mês de férias, todas mães, muito obrigada mesmo. Dani, começa por você. Vivi, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigada. E eu sou Daniela Pimentel, dermatologista, formada pela Unisa. Trabalhei com a Vivi durante minha residência de clínica médica no Hospital Geral do Grajaú. Depois fiz dermato também na mesma universidade. Hoje eu atuo na minha clínica, que é a Evive. Meu principal foco é a dermatologia com a cosmiatria, então cuidar dos meus pacientes, cuidar da saúde, da beleza da pele. E hoje a gente está nesse projeto incrível, eu, Paula e Gabi, que chama Sorria, é só menopausa, que virou a grande paixão, acho que das nossas vidas. Obrigada, Vivi, pela oportunidade da gente estar aqui juntas hoje. Eu que agradeço, Gabi. Vivi, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso ter essa grande oportunidade, né, de falar sobre um assunto que tanto nos encanta e ajudar essas mulheres. E, então, prazer, eu sou Gabriela Guedin, nutricionista, há 21 anos, especialista pela Escola Paulista de Medicina. E ao longo dos meus 21 anos, eu fui criando uma grande expertise em fazer com que as mulheres envelheçam cada vez melhor. E principalmente com energia, com disposição, e levar um estilo de vida que seja leve e prazeroso. E fazer com que as pessoas cheguem em suas melhores versões, seja de corpo, seja de mente, seja de espírito, e tudo isso de uma forma muito leve e sustentável. Então, muito obrigada. E é um prazer imenso falar do nosso projeto, que é a nossa grande paixão no atual momento. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Doutora Paula? Obrigada pelo convite também. Eu sou Paula Fettbeck, eu sou ginecologista, eu sou mãe da Helena e eu vim do Paraná, me formei na UEL, em Londrina, e fiz a ginecologia e o doutorado aqui na USP, no Hospital das Clínicas. Comecei a minha carreira e ainda faço muito reprodução assistida, né? Então, as mulheres e os casais com infertilidade.
O que foi acontecendo? Foi acontecendo que as minhas pacientes já tinham, né, uma idade um pouquinho mais avançada, porque elas estavam fazendo tratamento de fertilização, e comigo também as coisas foram mudando. Então, eu senti uma necessidade das mulheres que eu atendia de se informarem e entender o que elas estavam passando, né? Porque eu acho que o problema da menopausa é que quando ela chega, a mulher ela não foi avisada, né? Então, quando a gente pensou nesse projeto, que eu convidei as meninas, foi justamente para você não só começar na menopausa, mas também você prepará-las para isso. Então, foi algo natural. Então, hoje em dia, o meu foco é a infertilidade associada, como a gente estava conversando, com a menopausa, o climatério e os cuidados que a mulher deve ter. Atuo em São Paulo, na Clínica Mãe, e há uns 4 anos atrás, comecei também a atuar em Londrina, mais especificamente com a Clínica Mãe em Londrina. E estamos aí nesse projeto, já vai fazer quase 1 ano, né? Que a gente está realmente muito feliz de participar e estar aqui também com você hoje. Muito obrigada, gente. Bom, vocês entenderam que de currículo a gente está muito bem aqui, firmado e muito bem embasado, né? Mas eu queria saber, primeiro, assim, quem conhece quem, da onde? Como que vocês se conhecem? Porque assim, até você fazer esse casamento de um projeto, você tem que conhecer a pessoa. A gente não pega qualquer pessoa, né? Não é só um currículo. De onde vocês se conhecem? Bom, vou começar. Comece. Eu conheço a Paula desde a minha época da residência de dermato, porque uma das minhas colegas de residente era cunhada da Paula. Então a gente se conheceu nesse momento. E a Gabi eu conheci num dos meus primeiros empregos, que foi na Clínica Gênesis. E o meu também. E aí ela também foi um dos primeiros empregos dela, a gente se conheceu lá. Então a gente se conhece há muitos anos. Talvez 19. Mais, isso que eu ia falar, uns 20. Eu ia chutar 20, sem fazer a conta aqui. O que tá 19 novo? nós 3, porque eu te conheci em 2007. Você Então tem o mesmo tempo. 19 anos. Mas a primeira publicação de vocês é em 2016, tá? Só pra te falar. Antes disso, vocês não quiseram publicar. Mas é por causa não tinha começou muito, o Instagram eu acho, nessa época, foi isso, né? verdade. E aí? Já tinha Instagram na época da Gênesis. Tinha, tava mas bem começando. pouco, bem tava pouco. A começando. gente era low profile nessa época, a gente não queria aparecer. O que aconteceu foi que quando eu sou paciente da Dani desde 2007. E eu da Paula. E ela é minha paciente. A gente tá junta porque eu fiz o tratamento dela de reprodução, a gente congelou óvulos um tempão atrás, daí depois de um tempo dela me enrolando, ela Enrolei bastante a Paula. Não era só lá. foram anos, né? Enrolei os dois. E teve o João, e muito antes ela tinha já me indicado a Gabi. Que você precisa ir na Gabi, você precisa ir na Gabi, porque ela é uma excelente nutricionista, e eu marcava e desmarcava com a Gabi, até que eu fui na Gabi, e a Gabi também se tornou minha paciente. Então, nós cuidamos umas das outras. Nós todas somos pacientes uma das outras. É isso. Nossa, muito legal, né? Amigas e pacientes, pronto, né? Vocês trocam de lugar, agora você... E como vocês fazem pra fazer o que tem que ser? Acho que você, né? Assim, Sim. desculpa, meu foco vai ser você, porque eu acho que o delas é mais tranquilo, assim, né? Vai fazer o botox. O desafio, né? Vai ter que fazer esse exame, mas você fala assim, vai ter que parar de comer. Como você faz pra elas obedecerem você? Ouvir, então, porque é muito importante. Esse parar de comer é algo que eu não gosto justamente de levar por esse sentido, né? Porque eu sou a favor de fazer com que as pessoas, elas não deixem de ser o que elas são, né? E assim, não dá pra eu exigir que uma pessoa seja alguém que ela nunca vai ser na vida. Por exemplo, falar assim, eu adoro beber minha... Né? Tem uma coisa que... Agora começou. Posso abrir aqui? Pode. A Dani fala assim, Gabi, eu peso a minha comida há anos, mas não deixa o meu vinhozinho, não tira meu vinhozinho. E eu falo, né, que... porque eu falo... Como que ela vai aguentar o dia dela, gente? É isso. E eu falo, o problema não está no vinho, está na nossa postura em relação ao vinho. Então, eu sou muito de puxar essa responsabilidade para os pacientes, onde pode-se de tudo sem ter tudo. E isso faz o processo muito mais leve, onde comida e bebida nenhuma é problema. O problema está com a gente. Então, a gente tem que saber se posicionar em relação à situação, não é entendeu? A comida? Não é a comida. Eu sou muito de assumir a responsabilidade. Então, isso se torna muito mais leve, né? E é onde você sabe que você pode ter o seu momento de querer se permitir tomar um vinhozinho ou comer alguma coisa, né? Comer algum brigadeiro, algum doce, algo do tipo. Mas você vai saber que na sua semana existe uma responsabilidade.
existe uma rotina, que isso é para todos nós, né? Então, é esse desafio que eu vou tentando passar no dia a dia, e assim como para elas também, por exemplo, correria, dia a dia, né? A Paulinha, quando chegou, que ela ficava horas e horas sem comer, né? Meu problema era o contrário. não comer, não né? comia. E eu falo, né? O não comer é tão ruim quanto o comer em excesso. E isso muitas mulheres acabam não entendendo. E chega lá no consultório, muitas vezes na primeira consulta, e fala, Gabi, eu não consigo ter resultado. E eu quase não como. Justamente por isso. Porque quase não come. O nosso corpo precisa de energia. Não tem como. E aí cabe eu, como profissional, tentar, na loucura de vida de uma mulher, né, que tem uma vida corrida de responsabilidades, encaixar o menos pior. E é isso, é o menos pior. Dá solução. E às vezes é isso que falta. Então, às vezes a gente acaba criando, como paciente desse lado, né, algumas dificuldades e que dá pra gente resolver. E de uma forma super leve. Então elas te obedecem. Obedece. Obedece. E esse equilíbrio da Gabi, nessa postura que ela tem em relação a tratar a mulher como um todo, né? Não só no que ela vai comer, foi que me levou a pensar como primeira opção nessa questão da climatério e da menopausa, né? Porque o ganho de peso, essa redistribuição que acontece natural, né? Não só pela menopausa, mas obviamente pela queda hormonal, mas também pelo tempo, né? Porque a gente acha que é só culpa da menopausa, mas a gente esquece que na menopausa a gente também tá envelhecendo. Sim. Que coincide muito, né? Sim. Então, a idade com essa oscilação hormonal. Então, foi essa realmente uma das principais razões pelo qual a primeira pessoa que veio à minha mente foi a Gabi, né? E a Dani a mesma coisa, porque a Dani também, você vai lá, né? Você é paciente também da Dani, né? A gente não fala só sobre o Botox. Tá tão caída aqui, você não ela não é minha paciente. Ela conversa sobre tudo, né? E realmente é algo que a mulher, ela precisa, né? Ela precisa ter uma abordagem, assim, geral, né? Não é só sistêmico, né? E eu acho que isso conecta muito nós três, né? Porque a gente tem a mesma linguagem. É impressionante. Eu lembro quando eu passei a primeira vez com você, né, Dan? Ela falou, não, porque tem isso, tem aquilo, é de dentro pra fora, e se você não dormir bem, se você... Eu falei, olha isso. Exatamente. Eu acho que a medicina evoluiu numa época que individualizou muito, assim, era muito a especialidade cuidando de tal coisa, e depois parece que isso vem regredindo de um certo modo, cada vez mais a gente vê que o médico precisa cuidar de uma maneira integral do paciente, não é olhar só a pele e cuidar da pele, eu preciso entender o estilo de vida desse paciente, porque o estilo de vida é responsável por muito do que eu tô vendo ali no meu paciente, e vai ser responsável pelo resultado do que eu vou fazer nele. Perfeito. Então eu preciso ajudar meu paciente nesse sentido também, porque às vezes o paciente não sabe que o que ele tá fazendo ali de errado vai atrapalhar o resultado do tratamento que eu vou dar pra ele. Sim. Então é minha obrigação ali sempre olhar, entender o estilo de vida, a qualidade de sono, Microbiota. qualidade da dieta, uma mulher no climatério, se tá sendo bem acompanhada, fazendo a reposição hormonal, se ela pode fazer ou não, se tá dormindo bem, então tudo isso é importante para que eu consiga ajudar aquele paciente a envelhecer bem e ficar mais bonito, mais saudável. Então, eu acho que hoje a gente começa a voltar para essa medicina onde a gente olha o paciente como um todo, que sempre foi o certo, mas eu acho que por causa de muitas especialidades que foram surgindo, isso acabou se perdendo, mas hoje já tá se resgatando novamente. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente precisa começar a falar é desmistificar exatamente o que é a menopausa. Né? Então, assim, de onde começa? É a última menstruação? Vem antes? O que está inserido nesse contexto? Quem quer falar? Acho que a Paula define muito bem isso. Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a gente usa o termo menopausa, até nós no dia a dia, né? Um pouco fora do que realmente é a definição técnica, né? Então, se a gente fala menopausa, né? Então, é a parada dos ciclos menstruais ovulatórios por 12 ciclos, 12 meses consecutivos, tá? Então, aquela mulher menstruando ou não, ela não vai mais ovular, né? Então, ela vai ficar 12 meses ali com o ovário dela parando de fazer os ciclos que a gente tem na nossa vida reprodutiva. Quando a gente fala de climatério, perimenopausa, são os anos que antecedem e sucedem esse evento, que é a parada dos ciclos. Mas a grande questão é essa. Geralmente, o climatério, ele acontece
5 a 8 anos antes da menopausa. Meu Deus. Né? E isso tem tudo a ver com o quê? Com o nosso ciclo reprodutivo, né? Então, é por isso que tem muita correlação com a fertilidade, porque a menopausa nada mais é que a parada da nossa fertilidade espontânea, né? Porque hoje em dia também a gente pode engravidar na menopausa, né? Tendo congelado ou não, então isso também mudou muito, né? Mas espontaneamente, sem dúvida, você não vai mais engravidar depois da menopausa, né? E esses sintomas, eles começam muito antes, né? Então, a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo com a gente. Então, daí, escuta, é coisa da sua cabeça, você está cansada, né? Coincide com fase de... adolescência, às vezes, dos filhos, ou tentativa de engravidar, ou a questão muito, do né? trabalho e do Ou filhos pequenos. Tentativas, hoje em dia, minhas pacientes no climatério e na menopausa, muitas estão tentando engravidar, né? Então, tudo se confunde muito. E quando a paciente, a mulher vai ver, ela já passou por um período que ela poderia já ter sido cuidada, né? E isso não aconteceu. Não que não dê mais tempo, né? Mas, obviamente, tudo que você consegue fazer antes, né? Você consegue se preparar e passar melhor. Eu tenho vários pacientes que entrariam num climatério, numa menopausa mais precoce, que foi inclusive o meu caso, se não tivessem cuidado da qualidade de vida, tá? Porque hoje está realmente comprovado que se você tiver uma qualidade de vida, você prolonga esse período, né? E não só prolonga, como você passa por ele muito melhor. Posterga, né? Na verdade, Exato, posterga. posterga, E sabe isso. uma coisa que a Paula, a gente já conversou algumas vezes? Menopausa, na verdade, é um dia, né? A gente fala menopausa, mas por definição ela é um dia. É um dia, é exatamente os 12 meses sem menstruar. O resto é tudo climatério e pós-menopausa. Uma entrevistadora até de um podcast, a Denise, ela definiu muito bem. É o aniversário de 12 meses, 1 ano sem menstruar. É isso. Eu falei, é isso aí, é o aniversário de 12 meses. Vamos cantar palminha, acabou. É isso aí, é um dia. Gente, se for o mesmo trauma de quando eu menstruei, esses 12 meses... Porque eu fiquei muito chateada, eu não queria crescer. Eu sempre fui alta, mas eu não queria crescer, né? E a minha mãe falou assim, nossa, que bom. Eu falei, bom pra quem? E eu odiei. E agora eu morro de medo de chegar esse aniversário de 12 meses, sabe? Dani, mas o que é isso? Então, o maior órgão do corpo humano é a pele. Né? Como que a gente pode esperar o natural e o que a gente pode fazer para as consequências da menopausa? Então, Vivi, a menopausa é um marco bem importante, assim, para a pele, né? Esse período de climatério, a gente já vai vendo diversas mudanças. Então, as principais são o ressecamento da pele e a flacidez. Além de alterações de mucosa, né? Síndrome geniturinária, que também está bem ligada à parte ginecológica, óbvio. Mas a gente também vê algumas repercussões na dermatologia. E todas essas alterações estão muito relacionadas ao estilo de vida que a pessoa teve ao longo da vida. Então, por isso que a gente também gosta muito de falar que a gente pode se preparar para chegar bem, isso tanto da parte sistêmica como também da parte dermatológica, e dos hábitos de vida dela. Então, aquelas pessoas que foram mais expostas ao sol ao longo da vida, aquelas pessoas também que fumaram, que não tiveram um estilo de vida tão bom, ficam com a pele pior, e nessa fase da menopausa... é ser mais rápido as mudanças, principalmente em relação à flacidez. Então, o que é mais interessante de tudo é que quando a pessoa tem a consciência dessas mudanças, ela já pode ir tomando atitudes o quanto antes, quanto mais jovem. Então, usar o filtro solar, cuidar direitinho da pele, usar os produtos indicados para ela, para que ela possa fazer essa fase de transição de uma maneira melhor. Então, cuidar do estilo de vida, entender essa pessoa o quanto antes, assim, a partir dos 30, se ela tem mudanças ali interessantes na vida dela, ela já vai conseguir chegar no climatério, na menopausa, de uma maneira melhor e passar por ela de uma maneira melhor. E aí a gente tem vários recursos hoje na dermatologia, seja com produtos tópicos, seja com mudança do estilo de vida e seja com os procedimentos, para que a gente ajude a mulher a passar por esse período melhor. Porque a questão da autoestima é muito importante. Muito. Isso abala bastante as pacientes. E a flacidez é muito nítida, ela se acentua muito na perimenopausa e principalmente na menopausa, no pós-menopausa. Então, cuidar disso antes, fazer a prevenção através de procedimentos, através de cuidados em casa, de estilo de vida, é fundamental. E é muito importante a gente falar, porque a pessoa por volta dos 30, ela não tem noção disso, né? Não, ela não tá nunca nem vai acontecer. pensando nisso. Só que as atitudes que ela vai tomar ali vão fazer com que ela chegue melhor ou pior nessa fase de menopausa e perimenopausa.
Excelente. Prevenção sempre é o nome, né? Com certeza. Eu digo para as minhas pacientes, viu? Eu falo, gente, é uma fase que não tem como a gente fugir. É a certeza. Então, por que, né? Não prevenir. E aí depois vai falar que a menopausa é culpada. Exato. Eu falei, você chegou impecável na menopausa, né? Gabi, você fez um post esses dias que foi tão importante pra mim. Vários, mas eu vou falar exatamente desse. Foi sobre suplemento vitamínico, né? E eu vejo a Dani publicando e eu vi você falando sobre isso. Além do que a doutora Paula acabou de colocar, eu vou falar remodelamento corporal, eu vou usar esse termo, não sei nem se está adequado, mas a questão de engordar, de ficar com barriguinha, com culote, a gente entende que a nutrição vai ser muito importante nisso. Eu queria que você fizesse todo esse en passant da questão da nutrição, que a gente vai falar de perda de massa óssea, muscular, e a gente vai falar especificamente também da parte estética. Como que a nutrição vai ajudar a mulher nesse momento? Ouvi, e é muito bacana, que bom que você viu esse post. Eu, assim como a Dani avalia as pacientes, né, e fala muito da pele, primeiro, antes de pensar exatamente qual que é o suplemento, qual que é algo específico, eu sempre gosto muito de avaliar as mulheres de dentro para fora, né? Então, é sempre entender tudo que é fonte de energia para essa paciente, né, para essa mulher. Porque quando a gente tem energia, tudo acontece. O nosso corpo é energia pura, né? Então, muito mais do que eu, como nutricionista, pensar qual vai ser a dieta para essa paciente, sem dúvidas, a dieta é extremamente importante. Mas eu, como profissional, eu tenho que entender o corpo dessa paciente como um todo. E esse todo, o resumo final, é tudo que é fonte de energia. Então, como que hoje eu trato uma mulher? Primeira coisa, resgate de energia, resgate de vitalidade. E na maioria das vezes, quando ela chega em uma primeira consulta, ela tá sem energia, ela tá sem disposição, ela tá desanimada, ela tá irritada, ela tá impaciente, ela tá com oscilação de humor, ela tá assim, abaixo de energia total. Então, enquanto eu não resgatar essa energia, concorda que ela não consegue nem fazer a dieta? Concordo. E é o desafio de muitas mulheres, né? Nossa, Gabi, até nem sei se você já não passou por isso, Vi. Nossa, eu comecei uma dieta, eu começo 3 dias, 4 dias, 5 dias e depois paro. Por quê? Começa na segunda, acaba na terça. É isso. Por quê? Porque tá sem energia, tá sem combustível, né? Então, a primeira coisa é resgatar essa energia para que ela consiga começar a reagir, né? Resgatando essa energia, eu tô falando de um equilíbrio de todos os fatores de estresse do seu corpo. Eu tô evitando esses fatores de estresse, né? E o que é fonte principal de energia, né? São vários pontos, né? Desde a nossa qualidade do sono, o equilíbrio da nossa microbiota intestinal, o ajuste de todas as vitaminas e minerais. Tanto que muitas vezes falam assim, ai, Gabi, qual que é o melhor suplemento? Na verdade, é o melhor suplemento dentro do que você precisa. Dentro da sua necessidade como mulher, né? Porque não tem um que eu vou falar assim, olha, esse suplemento ele vai repor... Não, depende, precisa ver o que você precisa de energia. Fonte número 1, por isso que eu fiquei apaixonada pela caneca, porque eu sou fã da água. Eu sempre falo muito da importância de ter uma boa hidratação, né, no nosso corpo. Porque a água, imagina que para cada 20 quilos do nosso peso, o corpo faz as contas aí. Para cada 20 quilos do nosso peso, litros no meu caso. 1 litro d'água. Né? Então, assim, se você tem hoje 60 de peso, você precisa de 3 litros. Se você tem 80, são 4 litros. E isso diariamente é o volume, de acordo com o seu peso corpóreo. E água, e as pessoas são muito desidratadas. E o que a gente tem de efeito colateral no dia a dia, pela desidratação, é surreal, né? Então, por exemplo, falta de foco, concentração, memória, por desidratação, desânimo por desidratação, claro, não só isso, Tomar né? mais um pouco de água. Então, cadê a água? Pele, né? Pele, é demais. Mucosa, ressecamento, né? Até outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela tá treinando pra maratona e ela falou, nossa, amiga, meu olho tá inchado, Nunca vai acontecer assim. comigo. Treinar pra maratona. Olha que nunca é uma palavra muito E aí, imagina. E aí eu falei, lógico, você tá desidratada. Aí agora ela me deu um feedback de uma semana. Ela falou, amiga, uma semana eu tô outra. Olha a minha pele, olha o meu brilho. Porque água é isso, né? Então são várias fontes de energia que a gente tem, desde a hidratação, da alimentação, da melhor suplementação, dos hormônios, né? Que é importante sempre esse ajuste. Mas hoje, como que eu vou equilibrar uma paciente para que ela, sim, passe por uma menopausa muito melhor, por um climatério muito melhor e que ela tenha a melhor forma física dela, que consiga reduzir o abdômen, né, a gordura localizada, é justamente equilibrando tudo que é fonte de energia no nosso corpo, que isso é o mais importante. E aí, junto associado, claro, todo um trabalho que a gente faz da mente, do comportamento, que isso é bem importante também, para que consiga sustentar o processo, né? Nossa, que incrível. E aí, a gente tem aqui João, Enzo e Lucas, e a Helena, você é a única mãe de menina. Verdade. Quando você olha pra Helena,
porque a gente falou de prevenção aqui com a Dani, da Dermato, com a Gabi, de fazer todo um processo para melhorar esse momento. Mas, por exemplo, olhando a Helena, no auge da juventude dela, tem algo que a gente possa fazer para ter depois uma menopausa melhor? Com certeza, que é o que a gente estava conversando aqui, né, dessa fase, porque a menopausa, se a gente pensar, ela é uma adolescência ao contrário. Né? Então, nós passamos, né, pelo início da adolescência, que é um boom hormonal. Daí a gente tem também para quem já ou fez tratamento para engravidar, ou para quem já teve um puerpério, aquele boom hormonal, né, do pós-parto e a gente passa pela menopausa, que é outra oscilação hormonal aguda e muito intensa, né? Então, durante a adolescência e o início da nossa vida reprodutiva, né, essas medidas de energia, de sono, atividade física, hábitos de vida vão fazer toda a diferença. A Helena, ela vê que, né, tanto eu como o pai dela, a gente procura ter, né, uma vida mais saudável possível, faz atividade física regular, o que eu sirvo em casa, porque quando ela começou a se alimentar, o que você oferece para aquela criança, né? Então, você criar hábitos saudáveis da adolescência vai ser muito mais fácil para ela, né? Então, ela é bonitinha porque ela queria ir para academia. Eu acho que ela é muito nova, então ela tá com uma personal da minha academia, que é uma personal que tem 4 filhos, que é minha amiga. Muito legal. Que ela tá entre, eu digo, 40 a mais, né? E para que ela também não passe o contrário, porque hoje em dia a gente tem que cuidar com a nossa juventude, porque a gente teve uma juventude sem mídias sociais, sem essas fantasias e esses exemplos quase que inatingíveis da internet, né? Sim. Que a gente também tem que pensar no oposto, né? Então, também você tem que mostrar a realidade, né? E entender, ela tem que entender que, né, que aquilo muitas vezes não é verdade, né? Então, eu me preocupei com a personal dela justamente por isso, né? Para que ela tenha, né, um treinamento adequado, crie o hábito, mas numa medida saudável, né? Então, isso com alimentação também, né? Porque eu também trato a parte de adolescência, hoje em dia eu tenho várias que eu fiz o parto, que estão comigo. Nossa, que demais! Mas várias vezes, já nem conto mais, antes eu contava quantas, hoje já até perdi a conta. E a gente tem que cuidar, porque realmente, na nossa época já tinha muito, né, distúrbio alimentar. Hoje em dia, com essa questão, né, de mídia social, piorou. Então, o que ela vai comer, como ela vai comer, né? Então, equilíbrio. Equilíbrio é a palavra certa. E na menopausa é a mesma coisa, né? Que esse equilíbrio, obviamente o hormônio é o principal, mas não é só isso, né? E ainda existe, que a gente estava falando antes ali, desmistificar, porque ainda existe o medo do hormônio, né? Tanto para questões, né, câncer e outros eventos, como também para peso, né? Então, quantas mulheres a gente não atende que tem medo de repor hormônio porque vai engordar? Gente, é o contrário. É exatamente o contrário. A redistribuição de gordura abdominal, ela é dependente de estradiol. E se você não repuser o estradiol, ela vai, né, no estraboloma, que é no intestino. Então, assim, como as coisas foram passadas por uma geração inteira, não só de mulheres, mas de profissionais, né? Eu saí do HC, eu saí da USP, na melhor residência do país, com a ideia de que reposição hormonal dava câncer. Eu saí de lá. Por quê? Porque o WHI, que foi aquele estudo, foi em 2001, eu entrei no HC em 2004. Sim. Então, eu fui de uma geração que eu fui buscar meu conhecimento para climatério e menopausa muito tempo depois. Mas eu saí da melhor residência do país com essa ideia. Entendeu? Imagine os outros. Então, assim, foi uma geração de profissionais, uma geração de mulheres que sofreu muito. Né? Agora, o FDA em 2025, em setembro de 2025, não faz nem um ano, né? Se retratou, né? Admitiu que foi um erro, que foi um estudo mal interpretado e que uma geração toda sofreu, né? Mas isso faz tempo, né? Então, que é o que eu digo, eu saí de lá com essa ideia, mas eu enxerguei que ela estava errada e outros estudos foram surgindo muito depois, né? Então, demorou muito, imagina, 2001 a 2025 para que isso acontecesse, né? Muito tempo.
Sabe o que a gente vê também, Vivi? O quê? É a questão da menopausa, da terapia de reposição hormonal. Muitos profissionais da saúde ainda têm essa ideia. Então... Eu vou falar muito sério, eu tenho essa ideia. então. Eu tinha até ouvi você falar. Uhum. Eu já tinha visto você nas redes sociais falando exatamente isso, de combater isso. Isso, exatamente. Um dos motivos da gente entrar de cabeça nesse projeto é ver como os próprios profissionais de saúde, eu me coloco entre eles antes de começar a estudar mais, de conversar mais com a Paula, de começar a levantar mais artigos mesmo sobre o assunto, com esse medo e com conceitos muito errados. Então, às vezes, muitas médicas, que são minhas pacientes, chegam pra mim e eu falo, olha, você já tá com 42 anos, 43 anos, essas queixas podem estar relacionadas a um climatério, uma perimenopausa. Como tá essa conversa com o seu ginecologista? Não, meus exames estão normais. Não tem, os exames não precisam alterar. Exato. Né? O que a gente vai levar em consideração hoje para tratar, para pensar numa terapia de reposição hormonal, como a Paula me explicou, e a gente foi estudando isso também juntas, são os sintomas da paciente. Até os exames alterarem pode demorar muitos anos. E aí essa paciente está perdendo a oportunidade de tratar e de ter muitos benefícios na vida dela. E na dermatologia a mesma coisa. Então eu começo a indicar produtos e indicar procedimentos que tratem, que previnam a flacidez. Nesse período, é muito importante que ela entenda e comece a fazer essa rotina, porque isso vai fazer com que ela não piore tão rápido e não tenha aquele impacto na qualidade de vida, na autoestima, que ela vai ter se ela não fizer nenhum cuidado em relação a isso. E sabe o que eu vejo muito? Que, às vezes, as mulheres, elas ficam perdidas. Qual o tipo de profissional que ela deva recorrer? Gabi. Não é? Tanto que ela falou assim, não, mas o meu ginecologista, ele falou assim, não, meu ginecologista, ele é antigo, cuida de mim faz tempo. E ele falou que eu não preciso mais fazer reposição hormonal agora, porque eu já passei dos 5 anos. Falei, como? Não, eu já não tenho mais o porquê repor agora. E aí elas ficam perdidas. Tanto que as pacientes me perguntam, não, quem que eu devo procurar, Gabi? Um endócrino? Ou eu falei, não, você vai ligar agora pra doutora Paula. Já passo dela pessoal, que eu sou assim, entendeu? Não passo, eu já passo dela pessoal. Eu falo, porque as mulheres ficam perdidas. Qual que é o profissional? Porque na cabeça delas, assim, certamente, né? Então tá, o ginecologista cuida da minha saúde como mulher, né? Quem sabe de toda a minha parte ginecológica, então ele vai saber, né? A ginecologista vai saber de toda a reposição hormonal. E não é bem assim. Porque o que a gente vê no dia a dia é que não são todos, né, Paulinha? Todas as ginecologistas que têm a grande expertise de saber mexer com a parte de reposição hormonal. Né? Então é muito delicado muitas vezes isso. super bem formados, mas não tão atualizados nesse assunto específico. E é muito específico mesmo. E às vezes a mulher, ela perde a grande chance, a oportunidade, né, de estar muito melhor por um ajuste de reposição, né? Um detalhe de reposição. Existe uma definição na reposição hormonal que é importantíssima, que chama janela de oportunidade. Tá? Então, o que é essa janela de oportunidade? São os primeiros 10 anos, né? Inclusive, hoje em dia, é até antes você já abre uma frestinha da janela antes de você fazer essa reposição, né? Então, quanto antes você fizer, você vai ter mais benefícios. E hoje em dia é cardiovascular, ósteo, né? Então, prevenção de osteoporose, osteopenia, massa muscular, geniturinário, né? Que existe uma entidade separada, que a gente até pode falar melhor sobre ela, que chama síndrome geniturinária da menopausa, a questão do envelhecimento e, hoje em dia, cada vez mais, e é o mais importante ao meu ver, é a função cerebral. Então, tem um livro que se chama O Cérebro da Menopausa. Dani tá lendo. Exato. Que foi Então, a publicação dela, fui lá comprar também. Incrível, que é uma neurocientista americana, chama Lisa Moscone, que foi uma precursora. Agora, o ano passado, Cambridge reproduziu todos os resultados dela com ressonância e já mostrou que isso acontece, né? Que é uma remodelação no cérebro com dependência do estradiol. Então, você perde massa encefálica, você perde cognição, isso está relacionado com como você vai dormir, com os fogachos, né? E com a questão do humor. Então, memória, é depressão, irritabilidade. É irritabilidade, é ansiedade, né? Então, tem pacientes que abrem com tontura, síndrome do pânico e acham que é da cabeça. E não é porque os neurônios estão sofrendo com aquela queda abrupta e com aquela remodelação. Não é só notícia ruim, tá? Porque remodela e recupera. Só que essa recuperação, esse estudo de Cambridge mostrou que demora até 10 anos. Então, são
são 10 anos, né? Não que ela vai... Muita gente, mas a mulher vai emburrecer. Não é isso. Ela sofre por essas mudanças cerebrais, né? E se você conseguir repor no momento certo, se você conseguir, né, tratar aquela mulher nessa janela de oportunidades, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma forma muito leve, né? Então, não é só um sistema, não é só questão, né, assim, da ginecológica em si, é geral, né? Então, você perde essa janela. E a Gabi me mandou, porque falou de 5 anos. Gente, esses 5 anos foi da época da minha residência, realmente. Foi 5 anos, daí depois passaram para 10 e hoje em dia já nem existe mais. Tá? Não existe mais esse ano. Você vai individualizar. Tem mulheres que vão se beneficiar durante 5, durante 10, durante 15, até o final da vida. Então, você tem que discutir. Agora, uma coisa importante. Passaram-se esses 10 anos. Você não começou, daí sim. Daí você tem que conversar com alguém que entende do que está fazendo, né, com um especialista, e colocar na balancinha do risco-benefício, né? Mas não é mais proibido também, mesmo se você passou dos 10 anos. Então, mudou muito, individualizou, como tudo na medicina, né? Mas a gente precisa... É o que eu digo, né? O que o médico precisa fazer, o nutricionista, o profissional de saúde, precisa se atualizar, estudar, né? E conversar com a mulher, né? Então, muitos não conversam. Então, você não sabe o que está acontecendo com ela. Vocês colocaram pontos, assim... Primeiro que vocês estão muito educadas, vocês não se interrompem. Não parece que é o que estava acontecendo lá fora 5 minutos atrás. A gente está muito de parabéns. Porque os bastidores é que são muito engraçados. E você foi abordada exatamente sobre um assunto que eu gostaria de trazer aqui, que é a mulher cuidando de mulher, né? Eu realmente acredito que não seja um pecado do homem, porque talvez ele não viva. Talvez as questões masculinas, eles tratam muito melhor do que uma mulher. A gente não está falando do profissional, da sensibilidade, né? Quantas mulheres foram internadas com TPM em sanatórios, né? Dizendo como loucas. E quantas mulheres não chegam... menopausa também. E às vezes elas nem chegavam na menopausa. E agora a gente tá vivendo uma questão de longevidade. E sinceramente, eu tenho muito medo da menopausa, porque eu vi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe era outra pessoa. Minha mãe nunca tinha chorado. Gente, eu falava assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Então eu sou meio apavorada. Da Rô, quando começou com o fogacho, eu falava assim, meu Deus, ela é magra, ela tá suando, você imagina eu. E eu falava assim, meu Deus, que vai ser? E ela assim, o bigodinho dela sua. Aí que a gente sabe que ela tá com o fogacho. É só isso. O meu... Sabe aquela senhora, eu sou fisioterapeuta, né? Que anda com uma toalhinha aqui, que fica com a toalhinha aqui, porque ela fica abanando assim. Eu falei, meu Deus, isso deve ser horrível. E elas falam com muito chateadas. E pra mim, eu falei assim, isso aqui é o fim da vida. Aí, assim, eu cheguei, né? Eu não tô ainda no aniversário de 12 anos, mas assim, eu sei que tem 49, vou fazer 50 esse ano. E eu falava assim, eu quero tudo, mas eu não quero passar sobre isso, né? Eu não quero, mas assim, eu quero passar sobre isso, porque eu quero continuar vivendo, eu só não vou passar por isso se eu morrer antes. Então você vê que a longevidade acontece, só que a menopausa, ela continua sendo no mesmo momento. Então, a gente vive mais, quer ter outras conquistas, mas a menopausa vai chegar no mesmo momento, né? Gente, como vocês estão tratando dessas mulheres? E assim, a última coisa... A gente falou dos estudos de hormônios, né? Hormônios para mim também é uma questão muito importante, porque eu tenho um chefe que infelizmente não está mais aqui, Dr. Sérgio Mingroni, ele falava, nós somos hormônio. O hormônio modula a pessoa, né? E quando tem essa redução, eu queria saber como funciona na pele, no organismo como um todo, como na fator nutricional e de vitaminas, e depois a questão ginecológica, porque assim, repõe ou não repõe? Tá, se não repõe, o que acontece? O que repõe, e outra coisa, testosterona para mulheres, né? É um outro tipo de hormônio que está sendo muito utilizado para essas mulheres 50 mais, 40 mais, então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Mas a última coisa, prometo que eu vou falar pouco. Já esqueci a primeira. Não, mas eu lembro de todas, minha memória é boa. É o seguinte, eu acho que demorou tanto para fazer outro estudo, porque basicamente hoje na área da saúde nós somos a maioria, mas os cientistas, eles eram homens, eles não têm talvez interesse em saber sobre as questões femininas. Eu não tô falando nenhuma crítica, sério mesmo, eu me autorresponsabilizo também. Mas talvez precisava de uma mulher entender, gente, isso aqui é péssimo passar, a gente precisa estudar, porque não é possível que a gente aceite que elas vão continuar assim. Mas a primeira pergunta, basicamente, era falar das questões hormonais em relação à pele, em relação à parte nutricional, porque eu acho que você já introduziu um pouquinho mais na questão ginecológica. Mas eu vou falar de um ponto específico, que é mancha. Tinha-se uma associação ao uso de anticoncepcional, que eu estou falando /hormônio, a ter manchas. O que você pode falar para mim sobre manchas em relação à reposição hormonal?
O melasma, principalmente, né? Perfeito. Que é essa mancha que está relacionada às alterações hormonais, ele pode acontecer durante a gestação, durante o uso de anticoncepcional oral e durante terapia de reposição hormonal. Mas vamos lembrar também que o melasma hoje é considerado uma doença sistêmica e ele tem várias coisas que vão levar ao desenvolvimento dele. Não é só o hormônio. O hormônio pode facilitar o aparecimento, mas a primeira causa é o sol. Entendi. Então, mais uma coisa aí relacionada ao estilo de vida, aos cuidados diários com o uso de protetor solar corretamente, evitar a exposição solar sem a proteção, usar chapéu, ficar embaixo do guarda-sol, usar óculos de sol. Então, sim, a terapia de reposição hormonal pode predispor o melasma, mas a gente tem várias ferramentas para cuidar desse melasma. E a gente não vai deixar de fazer a terapia de reposição hormonal por conta dessa mancha. Porque a gente tem medicamentos, sejam eles tópicos ou sistêmicos, a gente tem nutracêuticos, a gente tem dermocosméticos, a gente tem várias medidas, a gente tem tecnologias para usar também para tratar essa mancha. Então, na minha opinião, a gente jamais vai deixar de fazer uma terapia de reposição hormonal por conta da mancha. A gente vai cuidar corretamente dessa mancha. E as outras questões em relação à pele, ressecamento, flacidez, cabelo, afinamento do cabelo também pode acontecer, pode ter alterações ungueais também, unhas mais fracas, tudo isso relacionado ao estrógeno, que é um hormônio super importante, é um hormônio que tem ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, quando a gente começa a ter a queda desse hormônio, a gente piora esses fatores, mas a gente vai buscar, seja através da terapia de reposição hormonal ou não, maneiras de melhorar essa deficiência do estrógeno. E olha que importante, agora você falou de mancha, e eu estava pensando muito, como lá na clínica eu trabalho com foto de antes e depois das pacientes de corpo, quanto mais eu desinflamo o corpo de uma mulher, mais eu melhoro. Com certeza. Todas as manchas e pigmento. Tanto que é muito bacana quando eu vejo um colo todo pintadinho assim. E aí na foto de depois, né? Depois de 1 mês, 2 meses, parece que as pintinhas diminuíram. Não é que parece, que na verdade você desinflamou a derme que está embaixo ali, né? De toda a sua corrente sanguínea se desinflamando. Você melhora toda essa parte de pigmento, assim como o melasma também. Então, associar a reposição hormonal, mesmo que tenha a questão do melasma, mas quando você desinflama o seu corpo no mesmo momento, você evita muito mais. Inflamação, oxidação, todos ligados ao melasma. O melasma é uma doença que mudou muito da época que eu acabei a residência para hoje, né? Então, hoje a gente considera mesmo uma doença multifatorial, e que tem o envolvimento não só do melanócito, que é aquela célula da cor da pele, mas envolvimento de fibroblastos, de glândula sebácea, de endotélio vascular. São várias células envolvidas no melasma. Tanto que hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito maior do que a gente tinha antigamente, entendendo todas as causas da mancha. E aí, Gabi, o que eu imagino que aconteceu no seu consultório, né? Algumas mulheres falando exatamente eu falei testosterona, nem sei se a gente pode falar isso, tem outros, né? E falando sobre a questão hormonal e que, assim, eu não quero envelhecer. É o que eu faria, é o que eu vou fazer quando eu for... Eu tô querendo eu já tô em consulta aqui, já vocês têm noção. Tá agendando. Já tô querendo agendar. Gente, por favor, Gi, por favor, agende. E as pessoas querem não envelhecer, que é o meu caso. Eu realmente gosto, eu entendo que envelhecimento vai acontecer. Sim. Envelhecer bem. E aí as mulheres querem coisas assim que talvez sejam, não vou falar utópicas, mas talvez um pouquinho demais. Que foi que você falou muito da rede social. Né? Total. Ouvi, eu gosto muito de um dizer que é assim, ó, envelhecer não significa adoecer. Então, envelhecimento não é motivo para que a gente envelheça cada vez pior. Menopausa não é motivo, não é uma desculpa, é um pouco forte falar isso, para que você não esteja bem com você mesmo. E na sua melhor forma física. Por quê? Quem comanda que a gente esteja como mulher na melhor forma física, e quando falo melhor forma física não é só estético, também que é extremamente importante, que mexe com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio, mas que a gente esteja bem como um todo, de energia, de disposição, de acordar bem, de viver bem. É uma coisa que é poderosíssima, mente. O poder da mente, ele é assim, ele supre tudo. E quando a gente fica mais velha ao longo dos anos, a gente tem o mais importante que é a maturidade. Quando a gente tem maturidade para assumir a responsabilidade de que a gente tem que se cuidar todo santo dia, isso é transformador. E para a gente, né, conseguir essa transformação de corpo, de envelhecer cada vez melhor, a gente precisa equilibrar vários pontinhos e que eu citei parte deles anteriormente, que é o quê?
É a qualidade do sono, é a sua microbiota intestinal, é a sua hidratação, é o equilíbrio de todas as vitaminas e minerais. Eu vou lá, eu solicito cada um na ponta do dedo, assim, eu vasculho todo o seu sistema de vitaminas e minerais, os hormônios metabólicos também. A sua alimentação, ela tem que estar dentro da sua necessidade, a sua atividade física. Ou seja, olha quantos fatores que a gente tem para equilibrar. E quando a gente fala de um hormônio, é uma questão. Uma só, né? Perfeito. E assim, por isso que eu falo, não é a menopausa a culpada por você não estar bem. Claro que tem todos os efeitos, como a gente está falando aqui, mas a gente consegue passar, que é justamente a ideia do nosso projeto, passar por uma menopausa muito melhor, né? Quando a gente equilibra, quando você faz a estratégia certa e principalmente quando você assume a responsabilidade disso daqui. E aí isso é transformador. Doutora Paula, sorria é só a menopausa, né? Tem até um artigo A antes. De onde veio esse desejo e esse corpo de mulheres incríveis aqui que vocês são para fazer esse projeto? O que esse projeto almeja? É justamente você preparar a mulher para não sofrer a mais do que ela deveria ou não sofrer por esse período. Porque o que acontece? Você falou, eu vou voltar à frase que você usou, minha mãe não era mais a minha mãe. A frase que você mais escuta das pacientes que não se preparam para menopausa ou não são orientadas corretamente é: eu não sou mais eu mesma, eu não me reconheço mais, a minha família não me reconhece mais, porque daí você está falando dos filhos, da minha mãe, você está falando do marido, você está falando do trabalho. Eu tive uma paciente que ela é uma mega CEO de uma empresa e ela chegou na reunião e esqueceu o que ela ia falar e não conseguia se concentrar. Ela falou, e ela foi se queixar pro ginecologista antigo dela, que era o obstetra. E daí mandou pro neuro, eu acho, ou falou que era só estresse, que ela tava nervosa porque da reunião, que ela tinha subido de cargo. Não era. Ela tava no climatério e ela estava próxima à menopausa. Então, ela voltou, daí elas voltam e falam, eu voltei a ser eu mesma, né? Então, quando eu pensei nesse nome, a gente já estava bolando o nome, é isso, é você encarar como mais uma fase da vida. Porque né? E se a gente pensar, a gente, em muitos casos, vai viver quase a metade ou a metade da vida. Tá? Eu tô com 46 e como eu já falei, a reprodução tem tudo a ver com a menopausa, porque ela nada mais é que a parada da função dos ovários. Mulheres que têm uma predisposição à menopausa precoce, falência ovariana precoce, infertilidade precoce, elas vão entrar na menopausa. Sim. O nome tem tudo a ver uma coisa com a outra. O meu caso eu já sabia, porque eu, quando fui engravidar da Helena, eu ia congelar óvulos e já sabia, porque eu já tinha feito a minha reserva ovariana e, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu sabia que isso ia acontecer. Então, o que eu fiz? Eu já estou na menopausa há mais de um ano. Eu me preparei para isso. Então, eu já sabia que é o que eu faço com as minhas pacientes. Então, eu já vejo que os ovários dela já estão funcionando menos, eu já tenho um histórico. Por que você vai deixar essa mulher passar por aquilo? Você não precisa. Você vai modulando os hormônios aos poucos. Porque o que acontece? Né, que você falou de hormônio. A gente tem 3 hormônios. Progesterona, testosterona e estradiol. Eles caem nessa ordem. A progesterona é aquele hormônio que segura a menstruação, que equilibra o teu ciclo menstrual. Então, e o hormônio que você produz na gravidez, né? Então, ele é o hormônio que vai combater a efeito do estradiol e fazer com que você cicle. Se você engravidar, ele vai ser produzido a mais e vai ajudar no teu sono, vai ajudar muitas vezes na cognição. Então, é outro erro, algumas mulheres que não têm mais útero não usarem progesterona, às vezes precisa, então, individualizar, mas é o primeiro que cai. Então, geralmente passa despercebido. O ciclo começa a ficar irregular, mas hoje em dia um monte de mulher não menstrua mais, porque usa DIU, usa isso, usa aquilo, então você perde esse parâmetro, né? Daí começa às vezes a dormir mal. Né? Começa a dormir mal e já começa assim. O segundo é a testosterona, que é o hormônio da energia, da libido, né? Da massa muscular, do metabolismo. Então, muitas vezes, eu não tenho mais vontade de transar. Eu não tenho mais vontade, e meu marido tá bravo comigo, e eu vou na academia, eu antes, nossa, agora eu vou arrastada, não ganho mais músculo, né? É pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo, assim como os outros também não são, né? É individualizar. E por fim, que eu já falei, é o estradiol que tá do cabelo até a unha do pé.
passando por Literalmente. todo o nosso Todos os corpo. órgãos. Só que você não precisa deixar que tudo isso desabe para você ir lá levantar. Por que você já não segura para que não caia, né? Então, é você equilibrar isso, né? Que daí que veio o nome. Você encarar de uma forma natural e, às vezes, até melhor, né? Eu tenho várias mulheres, até eu mesma, eu digo para vocês que eu, assim, me sinto muito melhor em várias áreas da minha vida hoje do que eu me sentia 10, 15 anos atrás. Não em todas, né? A gente vê. Eu vou na Dani, o Botox não dura mais. Não, é o meu cartão, eu digo, tem mais parcela do Botox do que do resto, né? É aquelas que não vencem, né? Porque elas Não precisa. É vitalício espontânea. Tá no orçamento. Exato. É Mas, vitalício. óbvio, antes a gente fazia, quando eu comecei em 2007, a gente fazia Botox uma vez por ano, cada 6 meses. Agora, às vezes, cada 2, 3, 4. É isso. Nem tanto, Paula. 3, 4, Mas outros tratamentos, é óbvio, você sente mais cansaço, né? Então, você tem que equilibrar melhor os seus pratinhos. Mas a maturidade, né? Como brilhantemente a Gabi falou, também está acontecendo nessa fase, né? Então, essa que foi a ideia, né? E a gente dividiu, bem legal, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 mais. E isso para mostrar como é importante todas essas etapas da vida. E outra coisa importante que a Paula estava falando, ela vem se preparando tanto com a parte hormonal, mas também com o estilo de vida, né? Malhando todo dia, comendo bem, não fumando. Então, assim, o estilo de vida também é importante. Então, às vezes as pessoas pensam muito que é só a terapia de repouso hormonal. Claro, ela é super importante. Mas a gente vê também nos estudos que essa questão de estilo de vida bom ajuda você a chegar melhor e passar melhor. E isso também precisa ser informado, porque às vezes a paciente está fazendo, não tô fumando, porque eu gosto de fumar, porque é minha válvula de escape, mas ela não sabe o quanto isso vai ser prejudicial para a vida dela no futuro. Então, isso a gente precisa informar a pessoa, porque muitas vezes ela não sabe. E esse foi o grande propósito, né, do nosso projeto, de trazer mesmo informação. E a gente quis dividir nessas diferentes faixas etárias para mostrar que desde os 30, aquela atitude que você está tendo aos 30 anos, ela vai repercutir, né, na chegada da menopausa, tanto se ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, e como vai ser essa sua transição, se vai ser mais suave ou menos suave. Então, a informação é muito importante. Então, esse é o nosso grande propósito. A gente tem o nosso e-book, que está lá no nosso... junto com o nosso Instagram, e agora a gente está com o projeto de escrever um livro, porque a gente acha que informação é o que vai mesmo trazer a clareza para as pessoas poderem fazer mudanças na vida delas, envelhecer melhor, passar melhor pela menopausa e viver o pós-menopausa, que a gente acredita que vai ser mais da metade da nossa vida, pelo menos, de uma maneira feliz e saudável. Eu gosto muito do projeto, né? Então, imagina só, se eu tô com 49, eu tô vivendo parte disso e eu tenho muita gente em volta achando que tá enlouquecendo, né? Essa que é a verdade, né? Engordando, enlouquecendo e fazendo coisas que, enfim, são desafiadoras. Mas o que eu gosto muito é que eu vejo 2 públicos para vocês, muito, muito importantes. Um são as mulheres e os familiares, para entender que seria muito importante que homens entendessem de menopausa, para eles entenderem o que é isso, e meninas jovens. E o outro público são os profissionais. Esse, de verdade, eu acho que deveria ser o grande foco de Sorrir é só a menopausa, porque, assim, é impressionante como, infelizmente, a gente não tem os profissionais ainda aptos para isso. Né? Então, acho que isso é muito... Vocês pensaram nesses 2 públicos? Sim. A gente tá indo agora pro Congresso Internacional, né, de menopausa, e até falei, Paula, não tem nada de dermato ali. Olha só. Né, na programação deles. Então, realmente, os profissionais estão começando a falar mais sobre isso agora, mesmo dentro da dermato, a gente está começando a falar mais sobre isso agora. Então, é importante que os profissionais de saúde também se atualizem nesse tema. Eu acho que essa movimentação de rede social é super importante para isso, começa a chamar mais atenção, então é super importante estudar mais sobre esse tema. A gente não aprendeu na residência, isso é fato. Então a gente vai ter que estudar sozinho essa parte, mas começa a ter muita publicação científica nos últimos 2 anos, diversos trabalhos que a gente está reunindo agora também para trazer essa parte científica para as nossas publicações, porque os profissionais de saúde também precisam puxar isso para eles, porque as mulheres na menopausa são uma realidade para todos, e elas vão viver muito tempo na menopausa, e a gente vai precisar saber cuidar muito bem delas, independente da área da saúde que você trabalha. Mas eu acho que isso
vai melhorar. E até no nosso livro, nós vamos colocar uma parte que fala diretamente com os familiares e com os parceiros. Muito legal. Tá no nosso Com os projeto parceiros, Muito para eles legal. entenderem também, né, o que é esse processo, que é muito importante, né? Que quantas mulheres sofrem justamente com seus parceiros nesse momento. 40% dos divórcios acontecem É demais. na menopausa. É surreal. É muita coisa. É muita É. coisa. E pelo menos 50%, eu diria mais, mas pelo menos 50% das pacientes são tratadas com medicações para depressão, ansiedade, para medicações psiquiátricas na menopausa. Uma artista, a Priscila Fantin, ela tem um projeto também, um Instagram bem bacana sobre menopausa, e ela ficou 2 anos tomando antidepressiva, e era o climatério menopausa. Daí ela procurou outras opiniões, daí parou os antidepressivos, começou a repor os hormônios, e ela, acho que também falou que ela ganhou muito peso, né, porque até antidepressivo muitas vezes aumenta o peso, sim. então ela já Piora. tá com isso, né, daí vai piorar, então você trata algo que não é para tratar, não que não precise, às vezes Sim, a mulher precisa, né, mas muitas estão tratando menopausa com medicamentos para depressão e ansiedade, né, que é um tratamento que até assim, ajuda um pouco, né? Mas mascara, né? Daí ela tá com queda da libido, porque dá. Se você não repuser, se você não fizer um cuidado, você vai ter. E o antidepressivo, o que acontece? Cai mais a libido ainda. E daí o que acontece? Daí o marido, né? Perde a paciência, né? E aí vai assim no açúcar. E daí vem os 40% de depressão e os 50, 60 às vezes por cento, dependendo do estudo e da mulher de divórcio, né? De divórcio nessa fase. Eu tenho uma paciente que a história, até a gente vai colocar no livro, eu quero colocar também, 53 anos, tinha mais de 25 anos de casamento, filhos grandes, e ficou 5 anos, né, 53, passando por pensa, todos assim, um compêndio. 5 anos, um compêndio de sintomas do climatério e da menopausa, sem o diagnóstico, até porque os exames ainda estavam normais, que isso é a maior bobagem que pode acontecer. O exame, se você colher hoje, daqui 15 dias, pode mudar. Sim. Né? Mas não é exame que você vai tratar. E daí, o marido pediu o divórcio, ela ficou muito mal. Daí ela me procurou porque uma amiga dela indicou se não era menopausa, a amiga que fez o diagnóstico. Né? Daí ela procurou, realmente era, a gente começou a tratar. Ela acabou não voltando ao casamento, porque tinha sido um período muito longo. E depois ela refez a vida, daí ela começou a namorar com um surfista, daí acabou até mudando pro litoral. Ficou super bem. Mas assim, às vezes era o que era pra acontecer pra ela, mas a questão às vezes não, né? Às vezes que aquele você casamento muito de séria. 25, 30 anos... Eu ia falar, arranjou um novinho, mas eu tô me segurando aqui. Então, foi ótimo, ela ficou feliz, mas muitas histórias, né, elas não terminam bem, assim. Exato, né? até chegar nessa remodulação demorou muito tempo, porque assim, a pessoa não se reconhece, né? 2 coisas. Primeira, vislumbro vocês aqui, ó, fechando o olho aqui, ó, num evento presencial, vocês num palco maravilhosas, brilhantes. Posso tornar isso realidade? Então tá, lançamento do livro. Tô aqui vendo também, ó, o lançamento de vocês lindas, maravilhosas, assinando. Estarei lá. Por favor. Os 2. Isso é muito legal. Quando a gente tá falando de todos esses aspectos, eles são todos muito interessantes e importantíssimos. Eu tava num evento chamado Talk com a Mônica da Mônica Salgado. E tava a Adriane Galisteu lá. E ela tem um livro, ela lançou um livro falando sobre isso, de tão importante que ela falou assim, poxa vida, a gente não fala sobre isso. A gente tá aqui numa bolha. O intuito de trazê-las aqui, não só pela qualidade que vocês são individualmente, mas também pelo projeto para que mais pessoas falem em mais bolhas e cheguem. Então, assim, evento presencial a gente pode afirmar que vai ter. É isso? A gente já faz pequenos. A Paula já faz pequenos na clínica dela, mas a gente tem a ideia de aumentar. Aquele que vocês estão todos de preto?
As duas era o lançamento. Era o lançamento evento do na clínica. projeto. Eu faço na clínica já há uns 2 anos. Eu comecei, mas com as minhas pacientes convidadas, vai ter agora, as duas vão participar. Mas o ano que vem, a gente tá pensando num evento maior mesmo, né? Tô aqui, ó. Para que a gente, depois do nosso livro, principalmente, né? Um evento maior para que abranja, né, o maior número possível de mulheres. Sim, por favor. Realmente, o problema é a bolha. Por favor. Né? Então, e não é ideia. A nossa ideia é ajudar o máximo possível de mulheres, Sim, não restrito. E quanto mais gente falando, mais vai divulgando o conceito certo, né? Sim. A informação de qualidade, porque também tem muita informação Exato. ruim que a gente Exato. A gente tem muito acesso à informação, mas nem todas são de qualidade. Perfeito. Então, quanto mais gente fala da verdade, da informação de qualidade, melhor. Porque muitas mulheres acabam fazendo, muitas vezes, o autodiagnóstico. E o terrorismo, né? E terrorismo. Eu, como fisioterapeuta, eu foco em 2 coisas, né? Não só na longevidade, mas a capacidade de levantar de um vaso sanitário, né? De não ter perda de massa muscular, porque elas vão pra academia muitas vezes se lesionar. Porque, assim, a frouxidão ligamentar, uma série de coisas que acontecem. E, assim, o profissional educador físico, ele tem uma visão muito importante, mas a biomecânica é do fisioterapeuta. A gente pensa na função, na funcionalidade das coisas que ela fazia antes e não conseguia mais fazer. E, assim, correr é uma delícia, maratona, você falou assim, eu nunca falei porque eu não vou correr, porque, assim, eu não me vejo nessa situação. E eu queria trazer uma questão particular que pioraria muito na menopausa, foi até a cirurgia que eu fiz com o Dr. Fábio Kamamoto, que foi do lipedema. Porque ele falou que nessas viradas de hormônio, piora muito, né? Piora muito. Eu falei, não quero passar pelo meu lipedema, pela menopausa como lipedema. Então, eu fiz uma cirurgia grande, extensa, porque eu sou muito acometida, né? Então, são os 4 membros acometidos. Mas, assim, o que vocês conseguem falar também nesse período de menopausa, em cada uma das áreas, em relação ao lipedema? Eu lembro quando você me contou que tinha agendado a consulta com ele. Exato. Eu acho que hoje o lipedema é uma doença que vem sendo também cada vez mais estudada. A gente está começando a entender mais sobre o assunto. E a gente vê muito que o estilo de vida também está muito relacionado com o lipedema. Então, o estilo de vida saudável, a atividade física, a dieta saudável, bastante líquido e tudo mais, dependendo do grau, né? E a questão hormonal, e hoje também os próprios análogos do GLP-1 vêm entrando como tratamento de lipedema também, então acho que a gente está entendendo mais e tendo mais possibilidades de tratar, mas os diferentes graus vão precisar de diferentes abordagens. Sim. Então é sempre importante a gente fazer esse acompanhamento multidisciplinar para os pacientes que eu atendo, sempre encaminho para Nutri, dependendo da idade, converso sobre a menopausa e a possibilidade de reposição, e nesses casos mais avançados, a cirurgia, como foi o seu caso, né? E você tá super bem, né? Tô ótima. Graças a Deus. Tô excelente. Eu tinha que voltar uma segunda vez, mas enfim, acho que eu não fui encarar de novo, não. Mas enfim. E vocês têm pego esses casos de perimenopausa, pré-climatério, de mulheres que estão piorando em relação ao lipedema? Eu amo tratar lipedema, gente. Sério, porque quando... Tem muito melhora, né? Muito, é transformador. E às vezes as pessoas também não têm muito acesso a isso, né? E ficam só... Tudo bem, tem a questão da cirurgia, claro, né? Tem, assim como o seu caso, né? Processo cirúrgico. Mas quando você faz uma estratégia certa para desinflamação, e a base da desinflamação começa com a vitalidade que eu comentei no início. Quando você equilibra tudo que é fonte de energia para o seu organismo, você trata parte do lipedema. Porque quando você trata a sua energia, você melhora o fator de estresse. E quando você melhora o fator de estresse, você controla o hormônio cortisol, você melhora um monte de situações que é predisposição para o lipedema também, que já é, né, essa questão da inflamação do vascular. Então, quando você equilibra toda essa energia, quando você faz uma alimentação para desinflamação, o resultado é muito transformador. Seja do lipedema das pernas, do braço, que algumas mulheres têm no braço também. Até essa semana foi uma paciente que falou assim, Gabi, porque eu tô tratando meu lipedema das pernas. Eu falei, tá, mas você também tem no braço. Você já percebeu? Eu não sabia, isso aqui é lipedema? Eu cheguei aqui, eu falei, isso aqui é lipedema, mas que dá para tratar também. Então, é muito transformador quando você faz a estratégia certa. Mas o ponto muito importante para quem tem lipedema, tem que ter muita paciência. E não desistir. E é isso que às vezes as pessoas faltam. Para sempre, porque é uma condição, é uma patologia. Então você tem uma condição, né? Então você tem que... Né? É crônica, exatamente. Mas que o resultado é muito transformador. Olha até que ponto que é importante essa questão da vitalidade. Se eu identifico na paciente com o lipedema que ela tem deficiências de vitaminas minerais, a deficiência das vitaminas minerais pode prejudicar o lipedema.
Nossa. Porque quando eu tenho deficiência de vitaminas e minerais, eu estou comprometendo a energia do meu corpo. Uhum. Logo, se eu comprometo a energia do meu corpo, eu estou aumentando o nível de cortisol, de estresse do meu corpo. Se eu aumento o nível de cortisol, eu vou aumentar a inflamação do meu vascular, que aumenta o lipedema. Então, é muito detalhe. E é isso que às vezes as pessoas... Porque o que eu vejo? Às vezes as pessoas vão tratar lipedema, vai em um médico, o médico faz uma coisa. Ele não vai tratar o corpo como um todo. Ele não vai olhar lá no... Eu falo dissecar, né? Eu gosto de dissecar os meus pacientes. Tipo, dissecar cadáver, né? Que você vai... Eu gosto de dissecar os resultados dos meus pacientes. E aí, quando você equilibra tudo, pronto, é perfeito. Eu fui passar no especialista em lipedema. Quando eu vejo... O profissional não pediu todas as vitaminas minerais, não tá controlando a qualidade do sono. Mas está passando uma formulinha específica para desinchar e desinflamar. Mas se a alimentação não estiver equilibrada, se a qualidade do sono não estiver equilibrada, exato, não equilibra o corpo como um todo. A gente precisa entender que a gente tem responsabilidade sobre os nossos resultados. A gente, claro que muitas vezes busca uma fórmula, um comprimido que vai resolver tudo, só que não. Né? O conjunto de todas as mudanças, e muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter alguns benefícios, é o que vai dar o resultado final mais interessante para tudo, né? Com certeza. E complementando, para ver como o tratamento tem que ser multidisciplinar e complementar, tudo que elas falaram, com certeza, é o pilar do tratamento. Mas como que você vai pedir para uma paciente que está acordando 2 da manhã, pegando fogo, suando, sem conseguir dormir, sem conseguir se concentrar, não consegue mais cuidar dos filhos, não consegue mais cuidar do marido, não é mais ela mesma para fazer tudo isso. Então, como que você vai pedir para uma pessoa fazer tudo isso se ela não consegue nem levantar da cama, não consegue dormir, acorda suando, não sabe mais onde ela é, em que lugar do mundo ela pertence. Por quê? Porque ela não está tratando o momento que ela está vivendo, que muitas vezes é o que você falou, que vai piorar. Óbvio que vai piorar, porque você desequilibra tudo. Você dorme mal, você pensa mal, você come mal, você não consegue mais ir na academia, você não consegue mais conversar no trabalho com seus colegas de trabalho, com seu marido. Então, como é multidisciplinar? Porque a partir do momento que ela está fazendo tudo isso e ela entende que ela está passando por aquilo, e por que ela está passando por aquilo, porque às vezes não explicam, né? Então, você é doida, coisa da sua cabeça, não sei o que. Então, assim, como que ela não vai, né, saber o que está acontecendo com ela e vai conseguir equilibrar tudo isso? É impossível, na verdade, é impossível, né? Então, por isso que ela tem que realmente ter uma ajuda multidisciplinar. E os profissionais certos, eu volto a falar, o projeto de vocês é tão incrível, e os profissionais, eles precisam ouvir vocês, porque assim, tem um caso próximo, ela tá notoriamente, a amiga que diagnosticou, o caso sou eu. Só que às vezes o amigo, você não quer ouvir, porque você realmente acha que menopausa é o final da sua vida. Ela falou, não, mas meu médico falou que tá tudo bem e eu menstruo. Eu falei, então, mas olha assim, isso aqui é muito... Não, mas não, assim, eu já falei 2 vezes, e a pessoa não quer aceitar, porque ela entende que é um ponto final. E eu sei essa resistência, porque o que eu penso assim, eu pensava o contrário, eu falava, eu não quero chegar deste jeito, porque chegar eu vou, né? É uma outra mindset para você conseguir aprender. Por isso que eu falo, a gente tem que falar muito sobre isso, porque eu tô passando agora também nessa mesma fase, mulheres que talvez estejam enlouquecendo um pouquinho e querem mudar de carreira. Um monte, querendo mudar de carreira. Só que elas não têm a energia, não têm esforço. Aí eu não sei quem que tá querendo mudar carreira. Se é a menopausa, ou se é a pessoa, se ela quer mudar com o marido, se ela tá insatisfeita com ela, porque são muitos fatores mesmo, né? Então, vocês têm visto mulheres com essas dificuldades de aceitar esse momento? Antes de responder isso, eu só quero lembrar que a Paula, a Gabi é um pouquinho mais nova que a gente, mas eu e a Paula, a gente também tá passando por isso. Que a gente tava conversando antes ali da gente entrar pra entrevista. O fato da gente também tá passando por isso ajuda a gente também querer ajudar as outras pessoas e ajuda a gente a entender melhor quem tá passando por isso. Então, esse momento de vida, eu acho também ajuda a combinar todos esses fatores. E... realmente, eu tenho algumas pacientes também nessa fase querendo mudar de profissão. Eu acho que tem 2 possibilidades. Ou elas não estarem mais se reconhecendo por conta da parte hormonal, ou elas criaram uma maturidade suficiente para ver que aquela profissão não é mais para elas. Elas já chegaram ali onde elas queriam. Muitas vezes o mercado de trabalho
tá estressante demais e elas pensam em ter uma nova carreira. Eu não sei se você tem essa mesma opinião, Paula, Gabi, sobre isso. Não, sim, coincide. Eu acho que é um pouco das duas coisas, individualizado, né? Mas muitas vezes pode ser por essa oscilação mesmo, né? Por isso que é importante ela entender o que está acontecendo com ela, né? Porque às Até vezes... para não tomar atitudes, né, precipitadas. Sim, exatamente. Pra vida. Mas tem bastante. E por isso que eu volto a falar da importância de ter um profissional que cuide da vitalidade como um todo. Energia é tudo. Porque essa energia que eu tanto falo, que de tudo isso que eu citei, qualidade de sono... Não é mística, Não né? é energia. É gasolina no carro, literalmente. O corpo só anda com energia. É uma energia que mexe, Vi, com a energia mental, emocional, psicológica, neurológica, cognitiva. Então, você pega uma paciente que está desidratada, dormindo mal, que tá com ferro baixo, B12 baixo, aí todas as gamas de vitaminas e minerais, testosterona baixa, estradiol zerado. Ela não tá bem com ela mesma energeticamente. Então, a chance dela ativar gatilhos emocionais e psicológicos são muito maiores. E aí vem essa insegurança, vem o medo, aí fica achando que o problema tá o trabalho, o problema tá o marido, o problema tá com ela. Energeticamente, ela pode querer mudar de profissão, sim, mas a energia vital dela é base. Então, por isso que eu falo, tratar a energia é a base de tudo. E vem ainda assim, como você falou, elas não querem aceitar, realmente, ainda existe o medo de que vai ficar velha, de que vai parar de... Até porque viram isso, né? Exato. Porque nas mães, assim, você falou sua mãe, né? Depois da menopausa, eu abri uma palestra uma vez falando exatamente isso. Depois da menopausa, minha vida vai acabar. Eu vou engordar, eu vou ficar velha, eu vou parar de transar, né? Eu vou deixar de ser interessante. E não é, sabe? Você tem quase que a metade ou metade da sua vida ainda pela frente, né? Então, e muito do que a gente faz na nossa vida tem que partir de nós, né? Então, se você vai deixar de ser interessante ou não, óbvio que não é tão fácil assim, mas a gente tem que tentar, né, colocar um pouquinho isso na realidade das mulheres, né? E a sociedade tá melhorando, né? Mas existe ainda, né? Um lado dos próprios parceiros. Ah, minha mulher tá na menopausa, agora minha mulher... Não, mas isso é triste, mas minha mulher tá velha, minha ficou mulher... velha. Tá interessante, né? Então, e se a gente não mostrar isso, né, para as mulheres, a gente não partir de nós, às vezes eles vão acabar tendo razão mesmo, né? Então, por isso que a gente precisa, né, informar, se unir e entender que é só mais um momento, né? E que tem muita coisa da maturidade, da idade, que eu considero muito boa mesmo, né? Então, a gente consegue, eu digo, muitas vezes... A gente pode até não saber muito bem o que a gente quer, mas o que a gente não quer, a gente sabe. Já vale. E só isso já é um começo, né? Perfeito. Então... Eu não quero fogacho. Eu não quero ficar gorda, eu quero ficar despencada, derretendo. Sabe aquela pele derretendo? Sei, Dani, eu respondo você. Eu não faço mais assim, eu fico assim. Eu sei, Dani, que não dá pra atender mais o celular assim. Gente, chegou num momento muito gostoso do nosso podcast, que chama Fatos e Sensações. Mas antes de chegar ao Fatos e Sensações, a gente vai falar para quem patrocina esse nosso bloco aqui, que é muito gostoso, que é a Le Blessed. Eu tava falando com vocês que esta roupa aqui, ela é patrocinada pela Le Blessed. A Le Blessed, ela é uma consultoria, uma curadoria de roupas, onde eles fazem todos os processos, desde a investigação de moda, quais são as novas tendências, até fabricar a própria moda e vender para as mulheres, porque só atendemos mulheres, tá? Eu falo nós atendemos porque eles são tão íntimas da gente que a gente usa há tanto tempo que a gente adora. A Le Blessed, ela veio para tirar um paradigma da gente. Ela é uma roupa do Brás, com o preço do Brás, mas com a qualidade que você nem imagina que exista lá. Então tem 2 lojas, mas você pode entrar no @LeBlessed, você oficial, e você vai entrar lá no linkzinho, vai direto para uma consultora que ela te atende. Hoje é sábado, que a gente tá gravando, elas estão te atendendo e elas vão te mandar todo o portfólio deles e vocês podem escolher. Então, assim, não é que sou eu que sou maravilhosa, a Le Blessed está cobrindo algo maravilhoso que sou eu. Então, muito obrigada, Le Blessed, por me vestir a Jaque também, que hoje não pôde estar aqui conosco, e a gente agradece por patrocinar esse bloco, que pode colocar, Rê, Fatos e Sensações. Então, o que o Fatos e Sensações vai trazer para vocês? Vai trazer um fato, que eu quero que vocês falem qual que é, e qual que é a sensação que vocês sentem ao olhar esse fato. Pode ser o primeiro, Rê. Ei, Vivi, vai me fazer chorar de novo. É a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que eu vou chorar. Que tem que paquitar. Ai, que legal. Olha, foto de diferentes fases da minha vida. Olha ali no meio, com meu avô, com a minha avó e com a minha prima. Que delícia.
Olha, eu ando com bastante saudade dos meus avós, sabia? Essa semana mesmo, eu falei pra ela lá. Eu acho que a gente vai mudando de fases de vida, né? Crescendo, amadurecendo, mas a gente nunca pode perder a nossa essência. E eu acho que cada vez que eu volto lá pra minha cidade, eu resgato um pouco da minha essência. E eu acho que o quanto isso é importante pra gente ser humano, pra gente cuidar dos nossos pacientes, pra gente entender, pra gente ouvir. Com certeza a gente erra muitas vezes, a gente aprende com os nossos erros, mas a gente não pode nunca perder essa essência. E a gente, profissionais da área da saúde, a gente veio com essa... A gente tem na nossa essência essa questão do cuidar das pessoas, do cuidar da nossa família, do cuidar dos nossos amigos. E eu acho que é isso que a gente vai levando, que vai deixando a gente mais especial ainda ao longo da vida. Que você faz tão bem. Obrigada, Vi. Obrigada, doutora Paula, por trazer João. Acho que foi pedido assim, ó, faz a cara do pai dele. Aí ela produziu esse bebê maravilhoso que a gente acompanha da rede social. Caprichei. Caprichou. Ali, eu gosto muito daquela foto ali que você tá, parabéns, Dani Mencinozek. Na época porque ou era isso, ou... Na época que eu passei no vestibular, era tradição lá em Avaré, colocar as faixas na porta da casa. Muito legal. Essa foi minha faixa. Muito bom. Ali eu me formando, do lado, muito legal. Grave. Aquele do cantinho é um congresso em Singapura, um congresso mundial de dermato, que eu já tava grávida, ninguém sabia, eu tava de 6 semanas. Falei, Paula, posso ir pra esse congresso? Eu quero muito ir pra esse congresso. É pertinho, é Singapura. A Paula se fica. E a Paula, eu falei, gente, a gente escolhe o médico certo, né? É isso. A médica certa. Ela entende que é importante pra você. Ela entende meu momento. Claro que pode. Você vai tomar seus remédios, vai fazer tudo direitinho no voo. As injeçõezinhas, é isso. E vai dar tudo certo, você vai estar num grande centro, se tiver qualquer intercorrência, você vai procurar uma assistência lá e deu tudo certo. Eu fui com 6 semanas, eu voltei com 8, que eu fiquei entre ir e vir, foram quase 10 dias. Nossa, muito bom. O Lars queria me matar. Nossa, mas faz parte. Aí, deu tudo certo. A seleção de fotos. Vitor Hugo fez a curadoria, tá? Ai, arrasou, Vitor Hugo. Próximo, Rê. Ai, que lindo. A minha vozinha, gente. Ai, que lindo. Não, e eu estou contando os dias. Amanhã meus filhos chegam, eles estão há 19 dias de férias. Meu Deus! Meu pai, eu tô aqui desesperada. Ai, que delícia. Ai, aquela foto. Nossa, vocês conseguiram aquela foto? Várias fotos. Gente, eu com meu irmão. Somos em 4, né? E ali o meu irmão, que é do segundo casamento da minha mãe, né, ali sorrindo. E eu olho para essa foto e é exatamente como eu me vejo até hoje. É sempre o sorriso, é sempre a leveza. É uma foto que me marca muito, assim, sabe? Que eu falo, é isso. Foi o que a Dani falou. Acho que independente de todas as fases de vida que a gente tem, acho que nunca perder a nossa essência, né? Nunca perder o nosso jeitinho. Aqui a minha avó Tetê, linda. Nossa, ali é o barrigão. É isso que eu ia falar, você tá grávida, Nossa, né? tô grávida. Ali foi um reality que eu fiz junto com o endócrino, com o Dr. Filippo Pedrinola. E eu fui até a última semana, assim, uma semana antes de parir, gravando toda semana lá no estúdio. Foi muito legal, bem bacana. Oi, Yuri! Ai, que lindo, gente. Minha mãe, meu pai, que lindo. Que lindo. Demais. Amei. Próximo, Rê. Ai, a Leila, que linda. Gente, olha que legal, hein? Eles pegam muitas coisas Nossa, legais. Foto que a gente nem lembra, né? Lembra? Sabe que a Dani falou da avó. Eu vi esse final de semana. Final de semana agora, fez 2 dias. Que a minha filha tá de férias, eu nunca sei se é semana ou filha de final de semana, que ela me faz entrar de férias junto. Sim. É isso. E no filme eles voltavam no tempo e conseguiam voltar no tempo, né? E eu falei que, nossa, o que eu não daria pra um dia com a minha avó de novo? E aí mostra a minha vida mesmo, né? Ela foi embora faz tempinho, mas eu era muito próxima dela. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí com 16 anos e não voltei mais, né? Então, tudo que eu fui fazendo, eu fui tentando manter, né? Meu pai é médico, eu criei a minha filha longe da minha família, né? Estou aqui em São Paulo há 22 anos
E quanto é importante você tentar manter os seus vínculos e que no final é o que conta, né? E a maternidade mudou muito. Eu era mais agitada ainda. Ela me conheceu e eu não sabia se eu queria ser mãe. E era o que eu falava para Dani. Dani, eu não sabia que eu queria ser mãe. Aconteceu e eu nem me lembro a Paula que eu era antes de ser mãe. E eu falava isso pra ela, você não vai lembrar de você, e você nem vai ter saudade de você. E é o que eu sinto, sabe? Assim, eu me tornei uma médica melhor porque eu tinha medo de não conseguir ser médica, porque eu estava no começo da minha carreira, assim, no auge, né? Na época eu trabalhava na Huntington, era o auge, e eu tinha medo de prejudicar a minha carreira. E isso depois foi o contrário. Eu virei uma médica melhor e uma pessoa melhor. E aí tá o que foi acontecendo ao longo da minha vida. Refiz uma parte da minha vida, eu me casei de novo. Então, assim, o que importa realmente são esses laços, as amizades, né? Estão ali. E viajando, né? Que eu adoro viajar. E eu criei uma mini Paulinha de viajar também. A bichinha adora viajar. É isso, é realmente você construir aí o que vai te fortalecer, né? Porque depois, no final, você precisa ter tua base para você segurar, até como médica, né? Como profissional, você conseguir entender a dor da sua paciente. Muito bom. Obrigada por esse momento. Aí tem uma última. Ela dormiu agora. Não tem última, Rê? Eu fui enganada pelo Vitor Hugo? Nosso projeto. E o quanto eu escolhi bem, sabe? O quanto eu sou feliz por ter essas duas comigo. De verdade. Obrigada, amiga. É a mesma disposição, é a mesma índole, é a mesma forma de enxergar o mundo, né? E não tem preguiça? Não tem preguiça. É isso. Eu acho que é a mesma vontade que a gente tem de levar essa informação mesmo, de querer ajudar as pessoas, que a gente faz isso no dia a dia do nosso consultório, mas a gente sente que não é o suficiente, a gente precisa extrapolar. Uma força-tarefa, né? Para mais pessoas ainda, para que a gente possa ajudar no momento certo as pessoas. Muito bom. Essa sim que é a última. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que cada um de vocês falasse exatamente o que vocês esperam para a vida de vocês aqui para frente. Se a gente está falando que a gente está só na metade, né, nem chegou na metade, o que vocês querem, que falta ainda vocês alcançarem desse momento para frente? Fala, Dani. Nossa, que difícil, Vivi! Quer passar uma Paula? Quer passar uma Paula? Não vou responder. O que eu espero daqui para frente? Eu espero criar meu filho, né? Que eu possa dar a melhor criação para ele. Hoje, acho que o que eu mais penso na maneira de educar o João para esse mundo. Eu me preocupo pela diferença de idade que a gente tem, que é um mundo tão diferente que a gente vive hoje, mas buscar informação para educar direito ele, para que ele seja uma pessoa honesta, que ele seja uma pessoa íntegra. Então, hoje, a minha grande preocupação é criar bem o João. E para isso, claro, eu tenho que estar bem como pessoa, como profissional. Então, tocando a minha vida lá no consultório, que é o que eu mais amo fazer, cuidando das minhas pacientes, sempre me atualizando, sempre levando o melhor para os meus pacientes. Então, hoje, eu acho que é isso que eu espero. Meu foco é minha profissão caminhando como vem caminhando, que eu sou super realizada com o que eu conquistei. Claro que a gente sempre quer conquistar mais, mas às vezes eu acho que eu até já conquistei mais do que eu sonhei um dia, então, a gente nunca quer parar, né? A gente quer sempre melhorar mais ainda. E poder cuidar bem do João e fazer ele ser uma pessoa do bem, honesta, e que possa também gerar frutos assim, que eu saiba criar bem o meu filho. Acho que essa hoje é a minha grande preocupação. Tá fazendo um excelente trabalho. Confia em mim. Gabi? Bom, o que eu espero? Que eu tenha sempre muita energia e muita disposição, principalmente, como a Dani falou, para a gente ter energia para criar os nossos filhos, Enzo e Lucas, que são totalmente dependentes, né, da gente no dia a dia, e que eu tenha muita energia para minha outra paixão também, além dos meus filhos, que é a minha profissão. Eu falo que eu sou enlouquecida, eu sou apaixonada por cuidar das pessoas. Eu costumo até dizer que eu não escolhi a nutrição, e sim a nutrição me escolheu por um acaso, para que eu tivesse um pequeno motivo
que eu pudesse entrar na vida das pessoas. E isso é o que me encanta, é que me dá meu tesão de vida. Então, que eu tenha muita energia e que eu sempre tenha muita saúde para cuidar dos meus filhos e para continuar exercendo o que me dá encantamento todos os dias e faz meus olhos brilharem, que é cuidar das pessoas. Muito bom. Quer falar? Eu acho que sim, quem conhece a Helena, minha filha vai fazer 14 anos, né? Até aqui, eu acho que eu fiz realmente um bom trabalho. Eu tinha muito medo, né, de não fazer, e até tenho minhas razões, assim, de julgamentos, tudo, mas eu realmente criei uma menina muito especial, muito forte, muito inteligente, e eu espero estar do lado dela para apoiá-la, não para guiar, porque eu acho que ela se guia, ela tem já esse discernimento, sabe? Mas para ajudar e apoiar quando for mais necessário. E a mesma coisa para as minhas pacientes e para minha família, né, para o meu esposo. E o que eu tenho buscado, que é o que eu acho que a maturidade faz com a gente, para isso é um equilíbrio espiritual, sabe? Então eu gosto, como eu falei no começo, eu gosto muito de filosofia, né? Não a filosofia básica, mas a filosofia para viver. E eu acho que esse equilíbrio interno, ele se dissipa externamente. Então, a partir do momento que você está equilibrada espiritualmente, né? E busca estar do lado de pessoas que compartilham da mesma visão do mundo que você, isso faz com que a gente cresça, né? Então, isso eu tenho feito. Eu já sei com quem eu quero estar e com quem eu não quero estar. Perfeito. E o porquê, sabe? Porque aqui dentro a gente sente. Sim. Né? E essa chama muito intuição, né? Não é, né? Tem algo energético muito dentro, mas essa intuição a gente aprende a ouvir, e quando a gente busca, a gente vai ouvindo cada vez mais. Gente, eu gosto muito de estoicismo, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa estoica, são pessoas com valores muito comprometidos e muito autorresponsáveis, e, acima de tudo, que eles têm um compromisso com a verdade, né? O 2V ele surgiu para ter pessoas incríveis, com histórias extraordinárias, e vocês viram aqui um gostinho do que são essas pessoas. Elas vão poder se despedir e falar o arroba e como vocês conseguem contactá-las, que com certeza vocês estão muito interessados. E eu vou me despedindo por aqui no 2V Podcast, agradecendo o seu tempo, que é o seu maior ativo, pedindo para vocês curtirem, para vocês ativarem o sininho e ficarem dando uma força pra gente nas redes sociais, porque isso faz muito sentido. Quanto mais essas histórias chegarem a ter mais pessoas, maior informação, melhor discernimento as pessoas vão ter para tomada de decisões. Eu me despeço por aqui e eu começo agora com a Dani fazendo... Você se despede, fala seu arroba, por favor, fala suas últimas palavras para que a gente termine em grande finale. Obrigada, Vivi. Eu começando de novo? Sim! Você tá de jeito, né? Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Essa é a primeira vez que a gente está juntas. Espero que seja a primeira de muitas. Falando sobre esse nosso projeto que é incrível. E reforçando mais uma vez o nosso compromisso de levar informação de qualidade, de ajudar as mulheres, desde as mulheres jovens, a entenderem a importância de se cuidarem, de ter um estilo de vida legal, de ter atitudes importantes para ela mesma, de se responsabilizar pelo seu próprio envelhecimento, né? E saber que envelhecer é uma dádiva e o que a gente precisa mesmo é envelhecer bem, tanto na nossa saúde como na nossa beleza, que é a área que eu cuido. E o meu Instagram é @DanielaPimentel, o Instagram da minha clínica é @evive.oficial e o Instagram do nosso projeto é sorria.menopausa. E podem ter certeza que lá todas as informações que vocês vão encontrar são informações baseadas na ciência, baseadas também na nossa experiência como médica, como nutri e até nas nossas experiências pessoais. Então é algo que aproxima muito dos pacientes, porque a gente vive mesmo isso que a gente fala, a gente faz isso que a gente fala, então a gente quer dessa maneira trazer informação de qualidade, mas de uma maneira bem próxima, que seja leve, que seja fácil de entender. Perfeito. Vivi, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de falar, né, com as nossas mulheres, que é muito incrível no nosso projeto tão, assim, apaixonante, que a gente está só começando esse projeto. E para deixar uma mensagem aqui final sobre o envelhecimento, né, e sobre essa fase da mulher que dá para passar muito melhor.
né? Então, independente se você muitas vezes já está na menopausa, você fala, vocês falaram de prevenir, de chegar melhor, não. Mas se você já estiver, dá pra você, mesmo assim, fazer uma transformação muito incrível, né? E claro, quanto mais conseguir prevenir, ótimo. Mas se você já está na fase, você consegue passar muito melhor. Eu tenho meu Instagram profissional e pessoal ao mesmo tempo, que é o @Gabriela Guidini. Tenho da clínica também, Clínica Gabriela Guidini, e vai ser um prazer recebê-los para cuidar e passar por essa fase tão linda e cada vez melhor. E muito, muito obrigada mais uma vez, Vi. Eu que agradeço. Bom, e por fim, agradecer essa possibilidade de estar falando sobre esse assunto que a gente realmente está se dedicando muito, né? Nós 3 juntas. E a entrevista foi incrível, né? Eu acho que o entrevistador é que faz a entrevista, então parabéns. Obrigada. O nosso Instagram é o sorria.menopausa e lá a gente tem o nosso e-book, né? Que ele tá bem bacana e a gente vai complementar, né? Se tudo correr bem, a gente vai ter o nosso livro, mas ele tá bem bacana mesmo, ele tá lá disponível no nosso Instagram. E o meu é @PaulaFetback, né? O feedback não é muito fácil, mas ela vai colocar, que é o meu Instagram, e lá também tem bastante informação, assim, que a gente considera importante e para ajudar o máximo possível de mulheres nessa fase. Excelente. Para prometer que você chegou aqui, você escreve aqui embaixo, menopausa, a gente sabe que você chegou até o final. Muito obrigada. Beijo.